O Pedro Rodrigues falou aqui: existe alguma possibilidade de Lucas ter acertado a data do censo, sendo que ele mesmo fala que aconteceu no tempo de Herodes, não apenas Mateus? Ah, sim. Essa é uma pergunta natalina, né? Porque fala sobre o nascimento de Jesus. E qual que é a pergunta aqui, né? É porque tem duas histórias com muitos detalhes diferentes de nascimento de Jesus na Bíblia. Tem dois livros na Bíblia que falam sobre o nascimento de Jesus. Não mais do que isso. Dos 27 textos, dois falam sobre o nascimento de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Marcos não fala sobre o nascimento de Jesus e o Evangelho de João não fala sobre o nascimento de Jesus. Mas o Evangelho de Mateus e de Lucas, que são muito parecidos entre si e muito parecidos com Marcos, na maior parte dele, tem duas histórias que são completamente diferentes uma da outra. Então, por exemplo, quando a gente pega um presépio aqui, eu já vou chegar na questão do censo, tá? Mas quando a gente pega um presépio, a gente vê uma... Aqui, ó, quer ver? Esse aqui pode ser, né? Vamos ver. Ah, não, esse aqui tá mais... Esse tá quase 100% mateano. Eu quero um com os pastores também. Mas tem uns elementos lucanos. Ah, esse aqui, ó. Beleza. Esse é bom porque a gente tem o menino Jesus. Eu tô tampando aqui um boi, tá? Eu tô tampando o boi. A gente tem o menino Jesus, a gente tem Maria, José, os três reis magros, né? Um deles, já na tradição, inclusive, de três reis de locais geográficos diferentes, com características que, por exemplo, um tem um turbante, um tem uma coroa diferente do outro. Esse parece ter a pele mais escura, talvez representando aí o Gaspar ou o Baltazar, que às vezes são de Aksum, né, a atual Etiópia. Fiz um vídeo recente sobre isso, inclusive. E aqui a gente tem um pastor, e tudo isso acontece numa manjedoura, aqui, né, no lugar onde os animais comem, Jesus foi colocado. Esse que tem umas palmeiras também que destoam um pouco, né? E a estrela de Belém aqui em cima. Beleza. Só que se a gente for, deixa eu copiar isso aqui. Eu vou salvar essa imagem. E vou abrir ela no Paint. Não precisa salvar o meu trabalho, não. Trabalho é uma palavra forte. Aqui, ó. Vamos marcar aqui, né? No nascimento de Jesus, a gente tem José, Jesus e Maria presentes em todos os... E tanto em Mateus quanto em Lucas. Os reis magos, a gente só tem em Mateus. Então, o azul aqui é Mateus. E os pastores, a gente só tem em Lucas. A manjedoura, a gente só tem em Lucas. Esse aqui é Lucas mais Mateus, né? Lucas mais Mateus. E esses animais, a gente não tem nenhum. Mas eles são uma leitura de acho que é uma passagem de Isaías, que é lida como messiânica e fala sobre os dois animais, então eles foram colocados nessa cena. Mas então, assim, os detalhes... Teve até uma pessoa aqui no vídeo lá sobre os três reis magos, falou assim, que no Evangelho de Lucas é dito que os pastores foram visitar. Então os magos seriam os pastores? Não, são duas histórias diferentes. Vou até pegar um negócio aqui. Eu não sei se vocês já viram isso aqui. Sinopse dos 4 evangelhos, né? Isso é um material interessante para quem gosta de ler os evangelhos de forma comparativa, porque você consegue pegar aqui, vou abrir uma página aleatória, aqui, ó, e aí você tem os textos em colunas, né? Então aqui, ó, colhendo espigas em dia de sábado. Aí você tem Mateus, Marcos e Lucas. Aí você consegue ler os textos lado a lado, né? João não tem, porque João não compartilha quase nenhuma história, né, dos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros. E aí, quando a gente vai lá pro nascimento de Jesus, aqui, ó, quando a gente vai para a infância de Jesus, a gente tem Mateus e Lucas, em passagens que não são tão paralelas, na verdade, mas ele colocou lado a lado, e depois a gente começa só um deles, e aí acaba e a gente começa só o outro, porque eles realmente não fazem paralelos, as histórias são completamente diferentes. E aí, na história de Lucas, é porque tem tanta coisa para falar sobre isso, deixa eu tentar resumir da melhor forma possível. Eu estou pensando se eu puxo mais assunto ou se eu resumo. Vou resumir. Na história de Lucas, na história que é contada por Lucas, Jesus, ele nasce em Belém. Por que Jesus nasce em Belém? Na de Mateus também. Porque há uma profecia de que, em Miqueias, se eu não me engano, de que de Belém sairia o rei Salvador. Então essa profecia é lida como uma referência messiânica, é aplicada à figura de Jesus, é lida como uma antecipação do nascimento de Jesus, e, portanto, o Messias viria de Belém, que é a cidade de Davi.
E aí, só que Jesus era conhecido como um nazareno. As pessoas falavam que ele era de Nazaré, todo mundo se refere a ele como de Nazaré, ele vem da Galileia, né? Belém está na Judéia, não está na Galileia ao norte, está na Judéia ao sul. Então, assim, como que Jesus nasceu em Belém se ele era de Nazaré, aparentemente? Aí Mateus e Lucas explicam isso de forma diferente. Deixa eu abrir o pente aqui. Em Lucas, o que acontece? Só para eu não confundir também com Mateus. Isso, beleza. Então, em Lucas, você tem Maria em Nazaré e ela recebe o anúncio do anjo, né? Ela recebe o anúncio do anjo em Nazaré e acontece um censo. O imperador César Augusto, o imperador em Roma, né? Em Roma, César Augusto, ele manda fazer um censo de todo o mundo, né? Claro que é uma expressão exagerada, mas seria uma referência a todo o mundo, assim, pelo menos o Império Romano. E esse censo é conduzido na região ali da Síria, etc., por Quirino, isso segundo a narrativa dos evangelhos. Daqui a pouco a gente vai ver o que historiadores mais recentemente dizem sobre isso. O governador da Síria, que era Quirino, conduz o censo nessa parte do mundo romano da Síria, Galileia, Judéia, etc., e para que esse censo aconteça, seria necessário, segundo essa história, que as pessoas voltassem para a terra dos seus ancestrais. E como... então aqui, Nazaré, a gente está na Galileia, tá? Deixa eu fazer, isso aqui é um mapa. Isso aqui, Galileia, Judéia e Egito. Não é? Tá esquemático, né? Logicamente. Aí, José está aqui, né? José está em Nazaré. Aí ele precisa, por causa desse censo, vir aqui para Belém, porque ele é descendente de Davi e Davi era de Belém. Então José tem que ir para Belém. Beleza. E aí é nessa viagem que Jesus nasce. Então ele nasce em Belém, numa sala, né? O termo foi muito traduzido ao longo da história como uma pousada, um albergue, uma casa de passagem, né? uma estalagem, mas o termo em grego não significa necessariamente isso, na verdade em Lucas mesmo, o termo utilizado para estalagem é outro termo. Então, assim, provavelmente ele estava fazendo referência a uma sala, né? Da família que recebeu eles lá em Belém. Não especifica muito. Aí ele é colocado numa manjedoura, na parte dos animais da casa, e nasce aqui em Belém, beleza. E aí ele nasce em Belém, depois que ele nasce em Belém, ele vai para Jerusalém, também aqui na Judéia, e depois ele volta para Nazaré e é criado em Nazaré, por isso que ele é chamado de Nazareno, etc. Isso é Lucas. Em Mateus, aí explica... não acredito, bicho. Eu tava fazendo isso tudo sem mostrar o pente, né? Perdão. É o mapa mental, né? Vocês acompanharam aí? Era isso que eu tava desenhando aqui. Perdão. Então esse é o mapa, tá? Lucas, esse aqui é José, tá? Esse aqui é José, essa aqui é Maria, e eles eram de Nazaré, segundo Lucas, mas eles têm que ir para Belém por causa do censo que foi convocado pelo imperador romano César Augusto, que pediu para todas as pessoas serem cadastradas nesse censo, né? E nessa região foi Cirino, governador da Síria, que conduziu esse censo, e era preciso que as pessoas voltassem para sua cidade ancestral. Beleza. No texto de Mateus, o que acontece é o seguinte... Jesus nasce, Maria concebe do Espírito Santo num lugar indeterminado, que não está dito no texto. Não tem o anjo da anunciação também, Gabriel. Ele, na verdade, tem um anjo que aparece para José, para que José não rejeite Maria. Porque José acredita que Maria aconteceu alguma coisa, ela engravidou, não era dele. Ele não tinha ainda consumado o casamento com ela, uma espécie de noivado, assim. E aí ele ia repudiar Maria, mas ele... é alertado por um anjo para não fazer isso. Então a questão da anunciação também do anjo, ela aparece só no Evangelho de Lucas, não aparece no Evangelho de Mateus, para Maria. Beleza. Aí eles estão aqui num lugar indeterminado, talvez Nazaré, talvez não, e quando Jesus nasce, ele nasce em Belém. De onde era Maria, de onde era José, não diz, mas Jesus nasce em Belém. Só que aí o que acontece é o seguinte, que os magos chegam lá para Herodes e falam assim, nasceu, né, os magos, sei lá como é que a gente desenha isso aqui, os magos aparecem lá para Herodes e falam assim, nasceu o rei dos judeus.
E aí Herodes fala assim, onde que ele... Aí ele manda consultar lá o pessoal da corte mesmo, eles falam assim, que o rei nasceria em Belém, uma alusão ao Messias, né? O rei esperado, não o rei Herodes, Herodes era rei, mas assim, o rei, nesse sentido messiânico, nasceria em Belém, e aí o pessoal vai lá, os magos vão para Belém, beleza, e voltam, dão os presentes para Jesus, né? E voltam. E aí eles passam por outro caminho para não passar por Herodes de novo, para Herodes não saber. Aí quando Herodes percebe que os magos tapearam ele, e ele fala assim, então faz o seguinte, fala com os soldados dele, faz o seguinte então, vai lá e mata todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Só que José é alertado em sonho para ir para o Egito, para fugir desse massacre. E aí ele vai para o Egito, e depois ele volta do Egito, e aí Mateus diz, isso aconteceu para que se cumprisse, tirei meu filho do Egito. Né? Toda essa história vai recebendo essas leituras, essas interpretações messiânicas. Só que quando ele começa a voltar, ele descobre que o filho de Herodes, que é o Arquelau, Herodes Arquelau, era o governador da Judéia. Ele fala assim, opa, peraí, o filho do cara que mandou matar essa criançada toda tá governando, eu vou subir um pouco mais e vou me estabelecer em Nazaré. Aí é feita referência a Nazaré. Então, em Mateus, não fica claro se José e Maria já eram de Nazaré ou se eles só se estabeleceram em Nazaré depois que eles saíram do Egito por causa desse motivo. Enfim, então as histórias são diferentes. E aí a pergunta de 1 hora atrás do Pedro Rodrigues foi, existe alguma possibilidade de Lucas ter acertado a data do censo? Aí é o seguinte, é porque existe algum registro histórico de que César Augusto tenha mandado fazer um censo de todo o Império Romano? Não temos nenhum registro histórico disso. Tem algum registro de que Quirino, governador da Síria, a Síria está aqui em cima, Quirino, governador da Síria, tenha feito um censo dessa região? Temos. Quando que isso acontece? Segundo Joséfo, isso acontece no ano 6 depois de Cristo. Por que esse censo acontece? Não é nada relacionado ao Império Romano como um todo, é algo relacionado a essa área. É que o que acontece é o seguinte, o Herodes, você tinha o Herodes o Grande, você tinha o Herodes o Grande, que governava essa região, e aí o Herodes o Grande morre, nosso pente está muito ruim, o Herodes, eu tenho que arrumar tipo um tabletzinho, né, o Herodes o Grande morre, aí o filho dele, que é o Herodes Arquelau, que é menorzinho, passa a governar. Só que o Herodes Arquelau, ele é tirado aqui, provavelmente por incompetência, algum motivo, ele é tirado, e Roma, que tá para cá, a botinha, né? Os romanos decidem assumir o controle direto dessa região da Judéia. Da Galileia, não, mas da Judéia, tá? Da Galileia também, não tenho certeza, eu acho que não. E aí, eles juntam a província, a administração da Síria com a administração da Judéia, e por isso eles precisam fazer um censo. Faz sentido, faz todo sentido. Eles fazem um censo por quê? Porque agora, como Roma vai cobrar imposto direto dos caras, vai impor tarefas a esses caras, precisa saber quem que mora lá, quantas pessoas moram na Judéia, porque a Judéia vai passar a ser administrada diretamente pelo governo romano. E isso acontece, essa mudança, né, administrativa acontece no ano 6 depois de Cristo. Beleza. Só que no ano 6 depois de Cristo, como vocês viram, Herodes o Grande já tinha morrido. Então como é que pode João Batista, segundo Lucas, ter nascido nos tempos de Herodes o Grande e Jesus ter nascido nos tempos do censo de Quirino, sendo que Herodes o Grande morre provavelmente, segundo Joséfo também, Flávio Joséfo, né? Herodes o Grande morre por volta do ano 4 a.C. Então a gente tem uma distância de 10 anos entre essas coisas. E Jesus e João Batista, segundo Lucas, tem uma distância de idade muito pequena, né? De meses. Tanto é que Isabel, a mãe de João Batista, é visitada por Maria, ambas grávidas. Então, a coisa não bate. Outra coisa que não bate. A ideia de que José... Deixa eu renovar esse pente. A ideia de que José, que estava em Nazaré, na Galileia, ter que ir para Belém, na Judéia, por causa de um censo, não faz nenhum sentido logístico administrativo. Se Roma queria governar essa região, ia cobrar imposto dessa turma, por que fazer as pessoas que nem moram lá comparecer no censo? Você precisa saber onde que a pessoa mora. Você não precisa saber se José
Se José tinha um ancestral de 1000 anos antes dele, que é Davi, que morava em Belém. Imagina se todas as pessoas do Império Romano, ou pelo menos que seja da Síria, da região ali do Levante, né? Da Síria, da Galileia, de Samaria, da Judéia, da Idumeia, etc. Se esse pessoal todo tiver que se deslocar de uma vez, indo para a casa dos seus ancestrais de milênios atrás, isso ninguém mais ia trabalhar, ia ficar um tempão sem trabalhar. A questão de essas viagens demoram tempo, você precisa levar mantimento, né, provisões, você precisa se equipar para fazer isso, precisa ter uma certa grana. Não é qualquer um que faz uma viagem dessa e se garante, né? Então, assim, isso não faz nenhum sentido logístico administrativo. Por que Quirino na Síria ia querer algum tipo de coisa dessa? E a gente não tem nenhum precedente de um censo que faça que as pessoas façam isso. O que a gente tem um precedente é o seguinte: a gente tem precedente de trabalhadores que estão temporariamente ausentes das suas casas voltem para suas casas para o censo. Isso acontece, né? Inclusive, tem documentos sobre isso nesse contexto. Agora, pessoas saindo da sua casa para ir para a casa dos ancestrais delas, e quando você pega ancestrais de 1000 anos, pegando a distância de Davi para José, então, assim, essa história realmente, hoje, historiadores consensualmente dizem que ela carece de historicidade. Do ponto de vista factual, isso provavelmente não, muito provavelmente, quase certamente, não aconteceu. Pode ter acontecido, é do autor de Lucas ter combinado coisas importantes de um contexto antigo dessa região. Então o censo de Quirino foi algo importante, marcante. O governo de Herodes foi um governo marcante. E estão relativamente próximos. Para Lucas, que está escrevendo talvez ali no ano 90, há quem situe isso até no segundo século, 110, 120, por causa de uns argumentos baseados no livro de Atos, mas a gente não precisa entrar aqui. A data mais convencional, que você vai encontrar em qualquer bíblia de estudo, e documentos, claro, não religiosos, não confessionais também, seria que o evangelho está sendo escrito no ano 90. Então, assim, o ano 6 depois de Cristo e o ano 4 antes de Cristo estão suficientemente próximos para justificar uma pequena imprecisão aqui, né? De situar esses eventos como se fossem praticamente concomitantes, né? O governo de Herodes e o censo de Quirino. E essa questão, né? Então, assim, porque o argumento que o autor de Lucas encontra para colocar Jesus em Belém é esse, de que José teria que ter ido a Belém. É meio que um artifício narrativo, né? Bom, é como eu leio, pelo menos, e como vários historiadores leem esse texto hoje, um artifício narrativo para que Jesus cumpra a profecia de nascer em Belém, mas para justificar o fato de Jesus, que era conhecido como Nazareno, ter nascido em Belém. O Martim falou aqui: professor, você comentou das diferenças das histórias de nascimento entre Mateus e Lucas. Há novos pesquisadores que afirmam que nunca existiu o evangelho que, fonte hipotética de Mateus e Lucas. Como esses pesquisadores... Peraí, deixa eu abrir aqui. Cortou a pergunta. Como esses pesquisadores explicariam que há tantas diferenças nas histórias de nascimento e são tão próximos no resto do evangelho, até com partes ausentes em Marcos? Abraço, Feliz Natal. Feliz Natal. A pergunta é o seguinte, né? Deixa eu contextualizar. Existe uma teoria... Vamos pro pente. É o seguinte, eu vou até ilustrar isso agora com o... Vocês lembram, para quem não estava ainda, eu mostrei esse livro, Sinopse dos Evangelhos. Isso aqui tem várias edições diferentes disso. Isso aqui é um tipo de publicação que várias editoras fazem. Aqui no Brasil eu só conheço essa, mas tem muitas editoras que fazem isso, que é simplesmente pegar os evangelhos e colocar em colunas lado a lado para você ler numa mesma olhada, né? Sim, junto, óptico, visual, né? Você ver junto. E aí você vê junto os evangelhos de forma sinóptica. E aí, aqui ó, deixa eu pegar lá a infância. Aliás, deixa eu pegar da vida pública. Quando você vai, por exemplo, para cenas como o grão de mostarda, as parábolas, né? Aqui ó, o grão de mostarda. Você tem a mesma parábola, exatamente. Mateus, Lucas, Marcos e João. O que é isso aqui? Apreensões de Herodes Antipas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os sinais do tempo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João têm uma similaridade muito grande. Só que Marcos é mais curtinho. Mateus tem partes de Marcos, né?
Lucas também tem partes de Marcos, só que Mateus tem partes que tem Mateus e não tem em nenhum outro lugar. Lucas tem uma parte que só tem em... Aqui Mateus, né? Lucas tem umas partes que só tem em Lucas e não... Oxi! De novo. Aqui, ó. Marcos. Aí você tem... O Evangelho de Mateus é composto por muitas histórias que estão no Evangelho de Marcos, mas tem umas que não estão, só estão em Mateus. Lucas, a mesma coisa. Muitas em Marcos, só tem algumas em Lucas. E tem outras que estão presentes em Mateus e em Lucas e não estão em Marcos, mas os dois compartilham. Então, assim, qual que é a hipótese básica? Mateus leu Marcos, Lucas leu Marcos. Isso academicamente hoje é praticamente indisputado. Marcos foi o primeiro a escrever, Mateus e Lucas leram Marcos e fizeram adições. Beleza. Isso explica o fato de Mateus ter algumas coisas que Marcos não tem e Lucas ter algumas coisas que Lucas não tem e que Mateus não tem. Mas o que explica isso aqui? O que explica Mateus e Lucas terem histórias comuns que Marcos não tem? E aí você tem basicamente duas hipóteses principais. Uma hipótese é que existe outro documento que é chamado de Evangelho ou fonte que vem de Quelle, que é fonte em alemão, então é um termo que não significa nada, mas você tem esse documento hipotético, que isso não existe, nenhum manuscrito do Evangelho tá? É um documento hipotético feito a partir de reconstrução textual, a partir dos evangelhos, e que Mateus e Lucas teriam lido Marcos e teriam lido quê? E aí, além disso, eles incorporam um material próprio e Lucas incorpora um material próprio, beleza. Só que a gente nem sabe se isso existiu, né? Então tem outra hipótese que é a seguinte, para explicar como que Mateus e Lucas têm material que Marcos não tem, mas os dois têm. Que é o seguinte, que na verdade, Lucas, que isso aqui na verdade é basicamente Mateus. Só que Lucas leu Mateus. Então você não precisa de outra fonte, você não precisa do rosa. Porque se a coisa for mais ou menos assim, aí a gente vai ter que aumentar isso aqui um pouco, né? Lucas tem um material original, que não está em nenhum outro evangelho, e tem o material de Marcos e de Mateus. É basicamente essa a ideia. Aí a pergunta que foi feita é: professor, você comentou das diferenças das histórias de nascimento entre Mateus e Lucas. As histórias de nascimento, vamos botar no rosa, as histórias de nascimento estão aqui. O Natal de Mateus é completamente diferente do Natal de Lucas. Completamente diferente assim. Jesus nasce em Belém, em ambos, é filho de José e Maria, em ambos. Mas Reis Magos só tem aqui, Pastor só tem aqui, Massacre dos Inocentes só tem aqui, Visita dos Pastores só tem aqui, Estalagem só tem aqui, Ida para o Egito só tem aqui, e por aí vai, né? Beleza. Então, o que explicaria, caso Lucas tenha lido Mateus, por que ele não pegou a história de infância de Mateus? E por que ele fez uma completamente diferente? Talvez ele não gostasse da história de Mateus. Talvez ele considerasse que a tradição contida no Evangelho de Mateus fosse menos acertada, menos adequada, historicamente ou teologicamente, quando comparada com outras histórias que ele recebeu por tradição oral, por exemplo. Então Lucas pode ter ouvido de alguém que ouviu de alguém um relato sobre a infância de Jesus que ele achava que era mais autoritativo, era mais confiável do que o texto de Mateus. Porque é importante considerar que esses caras, quando Lucas lia Marcos ou Mateus, se é que Lucas leu Mateus, eles não estavam lendo a Bíblia, eles não estavam lendo as Sagradas Escrituras, eles estavam lendo textos correntes sobre a vida de Jesus. Isso não fazia parte, isso aqui não é a Bíblia, não, mas finge que é. Não tinha um volume desse que tinha os evangelhos contidos, isso eram textos soltos. Você tinha, na melhor das hipóteses, uma coleção mais ou menos fechada de textos judaicos, que era chamado de As Escrituras, e tinha uma carta de Paulo aqui, outra carta lá para os Coríntios, outra carta aos Tessalonicenses, tinha uma carta de um tal de Judas, uma carta do Tiago, que era importante em Jerusalém, tinha uma história da infância uma história da vida de Jesus de Marcos, uma história da vida de Jesus de Lucas, e tinha, além de textos, gente falando, né? Contando uma história diferente aqui, contando uma história diferente acolá, que podem essas histórias terem sido incorporadas a textos, e outras histórias se perderam para sempre porque não foram registradas.
Tem um autor, por exemplo, que é o Pápias de Hierápolis, do cristianismo bem antigo, que fala que confiava mais em histórias em viva voz, com gente viva contando, do que em textos. Então, é razoável supor que Pápias de Hierápolis preferia ouvir sobre a vida de Jesus de gente que estava viva com ele, nos tempos dele, do que ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Lucas, que ele nem cita, né? Ele cita o Evangelho de Mateus e de João. Eu acho que Pápias fala de Evangelho de Mateus e de João, que não dá para saber se é o nosso atual Evangelho de Mateus e de João também. Enfim. Mas então, eu não sei qual que é a argumentação exata de cada um dos autores que defende a ideia de que Lucas leu Mateus, que eu acho bem convincente, inclusive, né? O principal articulador disso hoje é o Mark, quem quiser depois se aprofundar, Mark Goodacre. Por que eu estou escrevendo isso, né? Deixa eu compartilhar aqui, esse cara aqui, ó. Mark Goodacre. Esse cara aqui tem um livro chamado Dispensing Q. Acho que é isso. On Dispensing with Q. Não. Ah, não. Esse é o texto do Farrer, que é meio que um pai fundador dessa teoria, né? Que o Mark Goodacre hoje defende. Ah, chama The Case Against Q. O livro chama The Case Against Q, né? O caso contra Q. Porque ele vai argumentar nesse livro que a hipótese de um tal evangelho Q é furada. E esse outro cara que apareceu aqui fazendo uma resenha do livro dele, esse cara aqui, ó, que é o Kloppenborg, é um grande defensor do evangelho Q. Então esses caras tretam um bocado aí. Dois estudiosos muito fortes aí de crítica textual do Novo Testamento.